No vídeo anterior, que eu sugiro que vocês vejam antes de avançar com este, nós estivemos a criar aqui um mecanismo para inserir utilizadores numa nova tabela da nossa base de dados chamada Users, com um ID do utilizador, o nome do usuário e depois a senha encriptada com o password hash. Neste vídeo nós vamos ver como é que nós podemos inserir os dados no nosso login. Neste caso, eu vou aqui puxar atrás, estamos na área reservada, eu vou colocar aqui os dados João ABC123 e quando clicar no entrar, o sistema vai ter que ir procurar na base de dados este utilizador e a sua senha e vai ter que indicar se o login foi efetuado com sucesso ou não, e sendo efetuado com sucesso vai abrir a sessão. Bom, nós temos uma boa parte do nosso trabalho feita. Porquê? Porque já temos aqui a verificação, isto é, temos aqui um utilizador hard-coded, nós vamos remover daqui porque vamos ter que fazer este conjunto de procedimentos. Vamos buscar os dados do user à base de dados e depois podem acontecer várias situações. Se user não existe, então isto vai ser igual a login inválido. Se user existe, o que é que vai acontecer? Ele vai verificar se a senha, neste caso, que é a password, é válida. No caso de sim, o que é que vai acontecer? Cria sessão. No caso de não, ele vai simplesmente fazer um login inválido, ok? A mesma coisa que ali está. E atenção que aquilo que eu acabei de fazer aqui é extraordinariamente importante para qualquer programador. É criar aqui uma espécie de pseudocódigo, embora não seja pseudocódigo. Pseudocódigo basicamente é, em vez de estarmos a escrever código, estarmos a escrever uma espécie de memória descritiva, que pode inclusive ter uma linguagem muito próxima daquilo que é o nosso código de programação, com if, etc., mas cujo principal objetivo é apenas descrever os processos, isto é, organizar as nossas regras de negócio, no sentido de quando nós agora formos de facto escrever o código de programação, não nos esquecermos de nenhuma destas regras. Ok, muito bem. Chegados aqui, nós sabemos que existe um post de texto usuário e um post de texto senha. Então vamos começar aqui a organizar o nosso código e deixar aqui os nossos detalhes. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer é simplificar os valores que eu vou utilizar, passando-os para duas variáveis. O usuário vai ser igual ao post de texto usuário. Vamos simplificar as coisas. A senha vai ser igual ao post da senha. Aquilo que eu vos quero alertar, no entanto, é o seguinte. Muitas vezes os utilizadores vão ter as passwords guardadas, por exemplo, às vezes num fecheiro à parte, enfim, e querem fazer um copy-paste. Muitas vezes, quando vão a selecionar, o que vai acontecer é que selecionam, mas selecionam com um espaço a mais. Bom, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que nós tínhamos um utilizador que era o João e tínhamos guardado no nosso fecheiro que a password era ABC123, ok? Mas tínhamos isto guardado desta forma. O que pode acontecer é o seguinte, ele vem aqui copiar João, vai lá aqui colocar João e depois vai copiar aqui a password e vai copiá-la desta forma, reparem, com um espaço a mais. Fazem Ctrl+C, vão colocar aqui e o que vai acontecer é que esta password de facto não corresponde à password correta, porque tem o espaço. Então o que vocês devem sempre fazer é o seguinte, quando nós vamos recolher aqui os dados do usuário, nós podemos usar uma função chamada trim e esta função vai fazer o quê? Vai pegar neste valor e vai remover automaticamente todos os espaços que possam existir no início ou no fim do texto. Então se nós tivéssemos aqui 2 ou 3 espaços e 2 ou 3 espaços no final o resultado de usuário vai ser apenas igual àquele número de valores que ali estão, ok? Então é sempre um mecanismo de segurança para vocês poderem facilitar a vida ao utilizador, porque ele pode estar a copiar mal a sua password e a colar lá no local e depois vai-lhe dar um login inválido e ele não vai perceber porquê. Então vamos colocar aqui um trim também na senha. Feito este tratamento, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos chamar a nossa base de dados. Então eu vou fazer aqui um include, neste caso assim, include gestor.php, que é onde eu tenho então a minha classe das bases de dados. De seguida vou criar o objeto gestor
é igual a new gestor, que é então o nosso gestor da base de dados que está aqui. É o nome da classe que nós temos aqui, ok? E estamos neste caso a criar um objeto que agora vamos utilizar para ir perguntar à base de dados se existe algum utilizador, um usuário, com este text do usuário que nós fizemos o input. Bom, vocês poderão perguntar, eu posso agora fazer uma query deste tipo. Vamos colocar aqui resultado é igual a gestor executar uma query, isto é, perguntar à base de dados qualquer coisa. Bom, antes de nós fazermos aqui esta execução, nós vamos ter que criar aqui um parâmetro. Então vamos fazer aqui params é igual a array, e o que eu vou colocar aqui é simplesmente isto, usuário, e depois o usuário aqui. O que eu vou fazer aqui é basicamente utilizar um mecanismo da minha classe que impede SQL injection, ou pelo menos dificulta muito, e aqui na minha query eu vou dizer o seguinte, select asterisco, aliás eu vou colocar aqui até num espaço mais abaixo para vocês conseguirem perceber melhor aqui o texto que eu estou a escrever. Eu vou colocar aqui o abrir e fechar as aspas, ok? E depois vamos ter aqui os parâmetros que são passados, que neste caso é apenas um. Então vamos concentrar a nossa atenção aqui na query da SQL. Eu vou abrir aqui um espaço e vou colocar aqui assim o seguinte. Select asterisco, isto é, selecionar tudo from users, a partir da tabela users, que é esta tabela que nós temos aqui. E agora vamos colocar uma cláusula where, onde o usuário seja igual ao usuário que eu coloquei aqui. Ok? Ele vai procurar apenas nesta coluna. Porquê é que ele não vai procurar também a senha? Isto é, onde o usuário seja igual àquilo que eu coloquei e onde a senha também seja igual àquilo que eu coloquei. Por uma razão muito simples. É porque a mesma password encriptada com o password hash, a tal função do PHP que permite criar passwords encriptadas, ela vai sempre gerar um valor diferente. Então, o ABC123 com password hash, se eu executar 10 vezes, ele vai gerar 10 outputs completamente diferentes. Então eu não posso perguntar se o texto encriptado da minha senha é igual ao texto encriptado que está na base de dados, porque eles vão ser diferentes. Então o que eu vou ter que fazer é o seguinte, eu vou pegar nos dados todos, se eu por exemplo colocar João, ele vai-me devolver toda esta linha de João, com o ID user, o usuário e a senha que lá está, e depois aí sim eu vou perguntar, ok, veio uma linha com resultados, portanto o usuário existe, vamos agora ver se a senha é válida. E para isso nós vamos ter uma outra função de PHP, que é o password verify. Vamos aqui então regressar ao nosso código. Eu faço aqui a pergunta e guardo os dados em resultado. Esta função do executar a query na minha classe devolve um array associativo. O que é que isto significa dizer? Que se existir um resultado válido, nós vamos ter uma linha cujos campos vão ser um array que contém o ID user, o usuário e a senha. Vamos aqui ver isto na prática desta forma. Eu vou colocar aqui um die para que o programa seja interrompido ali e vou colocar aqui um echo pré para apresentar os valores de uma forma mais bonita e vou fazer um print R para apresentar os dados que vierem de resultado. Isto, obviamente, partindo do pressuposto que esta query devolveu resultados, porque senão vamos ter resultados com 0 valores. Então, vamos fazer aqui a experiência. Eu tenho aqui João, se eu clicar em entrar, reparem o que é que o sistema fez. Foi à base de dados, isto é, executou aqui, pelo menos fez o trim, depois incluiu o fecheiro de gestor, criou um objeto com o gestor para que nós o possamos utilizar aqui em baixo, ok, aqui. Depois definimos os parâmetros, que é, vamos usar aqui o usuário para fazer a pergunta, e depois definimos aqui resultado é igual à execução desta query de SQL, que é selecionar todos os dados da tabela de utilizadores, onde o usuário seja igual a este valor que eu introduzi aqui no post. E ele devolveu-me um resultado, por isso é que nós temos aqui no nosso browser
com a utilização deste echo pré e o print R, que é uma forma dos programadores poderem perceber se de facto estão a vir os dados corretos, é apresentar os dados aqui. Reparem, eu tenho de facto um resultado, é um array que contém o ID user, o usuário e a tal senha. Ok? Se eu tivesse colocado aqui João Ribeiro, tudo junto, este utilizador não existe. Vamos colocar aqui ABC123 e se eu clicar aqui e entrar, o que vai acontecer é que o resultado veio vazio, não existe utilizador. Então o que nós vamos ter que fazer agora é o seguinte, vamos ter que perguntar ao sistema se vieram resultados ou não. Se não vieram resultados, significa que houve um login inválido, o usuário não existe. Então, if count de resultados, ou neste caso de resultado, for igual a 0, o que é que vai acontecer? Bom, nós aqui iríamos colocar qualquer coisa do die, por exemplo, login inválido. Aquilo que eu estou a fazer é simplesmente uma forma muito rápida de nós termos ali uma informação a dizer que o login foi inválido. Obviamente que nós aqui iríamos criar uma mensagem de erro, apresentar a mensagem de erro no nosso formulário e criar ali um alerta muito bonito, etc. O objetivo deste vídeo não é exatamente esse, mas eu espero que vocês percebam que aqui o que aconteceu foi um login inválido, porque o usuário não existe na base de dados ou no banco de dados. No entanto, se esta condição for falsa, isto é, se existir pelo menos um registro, que é o que se espera, else, então nós temos aqui um usuário existe. O usuário existe, mas nós ainda não vimos se a password corresponde àquele usuário. Então é isso que nós vamos ver agora de seguida. Como é que nós vamos verificar isto? Bom, de uma forma bastante simples. Qual foi a senha introduzida pelo utilizador? É esta que nós temos aqui. Neste caso, nós temos aqui a senha. Então nós temos aqui a senha inserida pelo utilizador. Qual é a senha que existe na base de dados? Bom, ela existe dentro da variável resultado. Então nós podemos definir assim. Senha na BD é igual a resultado da primeira linha do array. Se bem se recordam, aqui no array aparecia um 0, então nós temos a primeira linha e agora vamos ter lá a senha. Então nós temos aqui a senha da base de dados e temos a senha que foi inserida pelo utilizador. Eu não preciso desta aqui, vou precisar desta, que ali está. E agora vou perguntar o seguinte. If password verify, isto é, se eu quiser comparar a password introduzida e a hash, isto é, senha, e depois a senha da base de dados, o que esta função nativa do PHP vai fazer é, vai-me devolver verdadeiro ou falso. Bom, para que vocês possam perceber melhor o que é que acontece aqui, neste caso, eu vou aqui colocar as chavetas, acontece o seguinte. O que vai ser colocado aqui é então o ABC123. O que vai ser colocado aqui é esta hash que vem da base de dados. Ora, dentro desta hash existem informações encriptadas e também informações sobre o algoritmo que foi usado para encriptar a password. Bom, o que vai fazer esta função password verify é encriptar também esta minha senha com os dados de encriptação desta e depois comparar internamente se as duas correspondem uma à outra. Ora, no resultado dessa verificação, o password verify vai-me devolver um valor falso ou verdadeiro. Se for verdadeiro, significa que as senhas correspondem. Se for falso, significa que não correspondem. Então, eu vou perguntar o seguinte. Se elas correspondem, nós temos um login correto. Então, eu vou ter aqui um return. Isto é, aquelas funcionalidades que aqui estavam em baixo, o return true ou o return false, vão passar para o interior daquela lógica. Então, eu vou eliminar este código todo anterior que eu tinha e vou ter aqui um return true. Caso contrário, se elas forem... se forem diferentes, eu vou pôr aqui um return false. Mas reparem agora o seguinte, se a função desta função, vamos aqui remover já os nossos dados todos de descritivos, se a função desta função é devolver verdadeiro ou falso, então aqui quando o utilizador
o login inválido porque o usuário não existe na BD, em vez de fazer aqui um die, eu vou fazer logo aqui um return false. Ok? Portanto, o usuário não existe e, portanto, devolve falso. Não há login correto. O usuário existe e aqui ele vai fazer a verificação da password. Ou da senha, como lhe queiram chamar. Portanto, aqui quando acontece este return true, significa que senha válida. E aqui é o senha inválida. Ok? E, portanto, nós temos neste momento a condição de testar aqui o nosso sistema. Vamos verificar se, de facto, ele vai criar uma sessão ou não. Ora, nós temos aqui o João com letra maiúscula, porque é este valor que nós inserimos ali. Mas vamos colocar aqui um AAABBB, que não é a sua senha. Vamos clicar aqui em entrar e reparem, não houve criação de sessão e, portanto, houve um login inválido. Então, o que nós vamos fazer agora é um login válido. João ABC 123. Vamos clicar em entrar e o sistema está-me a dizer que, ops, aconteceu aqui um problema qualquer. O usuário está inválido. Então vamos verificar se de facto foi um problema no nosso código, ok? Ou se nós temos um problema mesmo de inserção de usuários aqui na nossa base de dados. Eu vou aqui eliminar o João, vamos fazer aqui um delete rows, confirmar. Vamos aqui inserir um novo utilizador e para isso nós usamos aqui neste caso temos aqui, onde é que tu estás? Criar o usuário. Ora, nós temos aqui Ana ABC123, portanto este usuário foi criado. Então vamos aqui testar e ver o que é que se passa com o nosso código, basicamente. Então vamos aqui refrescar tudo isto. Não, ok, vamos fazer aqui um A, ok. Vamos colocar Ana e agora ABC123. Se a sessão não abrir, significa que temos aqui um erro para resolver. Vamos aqui clicar em entrar e reparem, há aqui um erro. Ora, neste caso não se trata propriamente de um erro. O que acontece é que eu não estou a criar a sessão. Eu eliminei o parte do código que aqui estava em baixo, que criava, neste caso não é aqui neste espaço, mas aqui, que criava a sessão e eu, entretanto, ao eliminar essa parte do código, não a aproveitei. Então reparem, se a senha é válida, antes de fazer o return true, ele vai criar os dados da sessão. Ora, para criar os dados da sessão, nós temos que verificar de facto o que é analisado aqui. Isto é, ele verifica, depois faz aqui a inclusão do user e se nós formos aqui olhar para o user ou até para a área da reserva, ele pergunta se existe uma variável na sessão chamada user. E então é isso que nós vamos aqui inserir. Então eu aqui em baixo vou fazer o seguinte, assim que eu sei que a senha é válida, o usuário também existe, eu vou fazer aqui o session user é igual, e agora posso dizer que é igual ao utilizador que vem aqui do resultado. Neste caso, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui usuário, ok? Eu usei aqui a senha para verificar se ela existe, etc. Neste caso aqui. E aqui vou dizer que na sessão passa a existir um user cujo nome é usuário, neste caso um user é o nome da variável e depois o usuário é então o nome que está guardado. Vamos então fazer agora aqui o nosso login, vamos aqui à Ana, ABC123, vamos clicar em entrar e como podem observar a Ana já teve acesso à nossa área reservada. Obviamente que eu eliminei o João, mas o João também estava a funcionar corretamente. O que nós vamos aqui fazer é algo muito simples, eu vou aqui abrir um novo separador, vamos copiar tudo isto que aqui está, vamos clicar aqui, vamos usar aqui o criar usuário, mas para criarmos este usuário, o que nós vamos fazer, ele inseriu agora uma segunda Ana, reparem, ok? Eu vou eliminar aqui uma delas, vamos aqui fazer um delete, confirmar, e o que nós vamos fazer aqui é simplesmente abrir a parte dos usuários e vamos adicionando desta forma, manualmente, isto é, João, com uma password AAABBB e agora se eu fizer aqui um refresh ele já inseriu aqui um usuário na minha base de dados, ok? Portanto está aqui explicado o sistema, se eu agora fizer aqui logout, já estava feito e usar o João e AAABBB, vamos entrar e temos a sessão do João ativa.